E aí, galera, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas de Matemática 1, ok? Ainda falando sobre conjuntos. Na última aula nós falamos sobre os conceitos iniciais, as classificações, as relações, e na aula de hoje nós vamos falar de operações. Operações de conjuntos. E aí a gente vai ver como que isso funciona, certo? Então eu fiz aqui um esquema para você de forma bem elementar, de forma bem didática, para que você compreenda esse conceito e possa aplicar nos seus exercícios, ok? E aí eu vou mostrar para você como funciona. Bom, quando a gente fala de operações de conjuntos, a gente precisa considerar os elementos que fazem parte desse conjunto. E aí nós vamos ter união, interseção, diferença e o que seria o complementar de um conjunto, certo? O que seria a união de dois ou mais conjuntos, né? Seria a reunião de todos os elementos pertencentes a esse conjunto. Então observe aqui, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Se eu quiser reunir todos os elementos que fazem parte do conjunto A e do conjunto B, né? E união é representado por essa letra aqui, é um U maiúsculo, um pouco achatado, né? A união B, então facilmente você observa que eu vou considerar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. E aí a gente precisa atentar para o fato de que dois conjuntos eles podem ter elementos em comum. No caso seria esse espaçozinho aqui que é comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Mas nesse caso, como eu estou considerando a união B, então eu vou preencher todo esse espaço aqui, certo? Um outro exemplo aqui de A união C. Então você observa que eu pego todos os elementos do conjunto A e vou unir com todos os elementos do conjunto C. Aí você pode perguntar, mas está considerando elementos do conjunto B? Sim, mas independente disso, estamos considerando apenas a união C. Mesmo que dentro dessa união tenha elementos do conjunto B. Ok? Interseção, representado pelo U de cabeça para baixo, é o conjunto formado pelos elementos comuns de dois ou mais conjuntos. Então observe, a interseção B. Então eu vou considerar todos os elementos que são comuns ao conjunto A e ao conjunto B, simultaneamente. A interseção B e interseção C. Eu vou considerar todos os elementos comuns ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto C. Então eu vou preencher essa partezinha do meio aqui. É importante que a gente tenha essa visão desse diagrama aqui, certo? Para a gente poder entender como que isso funciona. Bom, quando eu falo de diferença, eu estou falando de exclusão. Então, o que significa você ter um conjunto menos o outro? É você considerar todos os elementos de um desses conjuntos que não fazem parte do outro conjunto. Então, observe, eu tenho um conjunto A menos B. Então, eu vou considerar todos os conjuntos todos os elementos do conjunto A que não fazem parte do conjunto B. Então, eu vou preencher essa parte aqui, ó. Esses elementos aqui. Se eu quiser fazer aqui, ó, B menos a união C. Então, primeiro, eu vou fazer o que está no parênteses, é como se fosse uma expressão, tá? Lembra lá da aula de expressão? Então, você vai considerar aqui, ó, a união C, que é isso aqui, e você vai pegar tudo isso aqui, A união B, união C, e vai tirar isso aqui. Então fica B menos A união C. São esses elementos aqui que fazem parte desse espaçozinho aqui.
Então, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de exclusão. Então, você considera elementos de um conjunto que não fazem parte de outro conjunto. Ok? E o complementar são elementos fora do conjunto considerado. Observe. O que seria o complementar do conjunto A união B? Seriam todos esses elementos aqui que estão fora do conjunto A união B. Então, eu tenho aqui um outro conjunto aqui, eu posso até chamar isso aqui de conjunto, sei lá, conjunto C. No caso aqui eu tenho elementos, né, do conjunto C que fazem parte de A união B, e eu quero considerar o complementar de A união B. Então eu vou considerar esses elementos aqui que estão fora de A união B. Eu vou separar uma aula de exercício para a gente poder ver como que isso funciona na prática, certo? Porque a gente precisa compreender e aplicar aquilo que nós compreendemos, ok? Então eu espero mais uma vez que essa aula tenha ficado bem clara. Eu espero que você tenha compreendido todas as características, tudo o que eu falei, e sucesso nos seus estudos. É isso e obrigado.